Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero deixar para nossa reflexão hoje um pensamento que diz assim: Adão e Eva tinham tudo que precisavam plantado por Deus no jardim do Éden. Mas veio o diabo e plantou a insatisfação, um sentimento, que é plantado pelo inimigo. E eu quero nessa manhã falar acerca dessa insatisfação. O que é a insatisfação e por que ela leva você, eu, aquele que dá vida a esse sentimento, leva essas pessoas ao fracasso, ao erro, ao passo errado. Porque a insatisfação, ela nasce aonde nós matamos a gratidão. Quando eu mato a gratidão, eu faço nascer a insatisfação. E a Bíblia vai dizer, pautada nesse pensamento, a Bíblia vai dizer que Deus dá tudo que aquele casal precisava, Adão e Eva, se nós focarmos em Adão e Eva, mas eu quero focar na minha vida e na sua vida. Deus dá tudo que nós precisamos, mas, irmã Rose, eu sinto falta de muita coisa, eu tenho muitas necessidades, sim. Nós, quando olhamos para com o nosso olhar pequeno, com o nosso olhar humano, nós olhamos e nós identificamos algumas faltas. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que Deus, ele dá tudo que o homem precisa para viver. Aquilo que eu necessito para viver, Deus me dá. E se nós olharmos num campo, de um modo espiritual, nós vamos ver que tudo isso que nós precisamos já foi conquistado um dia e foi conquistado na cruz do Calvário. Foi ali que eu recebi tudo que eu preciso para sobreviver. Por quê? Porque naquele sacrifício ali, que foi um sacrifício perfeito, completo, eu recebi a vida que ninguém poderia me dar. Então, Deus já tem me dado tudo que eu preciso para viver, que é a vida, que é esse fôlego. Então, no mínimo, eu preciso ser grato a Deus. Mas quando eu abandono a gratidão por falta de pequenas coisas, que também o Senhor vai dizer, buscai primeiro no Evangelho de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Não, mas eu me detenho nas demais coisas. Eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo, eu quero isso, eu almejo aquilo. É claro, você almeja, eu almejo também, nós almejamos. Mas esse sentimento de gratidão, Senhor, mas o que eu tenho hoje, eu já posso te glorificar de pé, eu já posso te exaltar, Senhor, porque o Senhor já conquistou algo que ninguém poderia me dar, que é a vida ali na cruz do Calvário, a vida eterna e a vida também nessa terra. Porque se eu respiro, se eu falo, se eu caminho, se eu realizo, se eu conquisto, é porque Deus um dia enviou o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você também. Então, esse sentimento aqui, querido, que entrou no coração de Adão e de Eva lá no jardim do Éden, que foi um sentimento de insatisfação, ele é plantado pelo inimigo. Quando nós vivemos uma vida insatisfeita, nunca estamos bem, nunca estamos satisfeitos, nunca somos gratos pelo que Deus tem nos dado, nós estamos dando luz e dando vida a um sentimento maligno. E Deus não se agrada disso, isso é fato. Mas tem alguém que se vangloria, que se alegra com isso. Porque a insatisfação, o que acontece quando eu dou lugar a ela? Ela me faz dar passos fora da direção de Deus. Ao invés de eu caminhar para o Calvário, ao invés de eu caminhar para a cruz de Cristo, ao invés de eu caminhar para os céus, eu começo a caminhar a largos passos para onde o inimigo quer que eu esteja. Você pode ver que Deus dá tudo que eles necessitavam. Eles não precisavam de mais nada, tinha tudo ali presente, mas por conta do sentimento de insatisfação,
eles querem, desejam experimentar aquilo que Deus falou. Vocês não precisam disso. Se isso aqui é o que é o suficiente para vocês, aquilo ali, aquela porta, aquele sonho, aquele desejo, né, trazendo para o nosso dia a dia, isso não é necessário, meu querido, porque se fosse, Deus teria deixado ali para você, teria deixado ali, não, Adão, Eva, vocês podem comer até dessas aqui. Não, essa vocês não vão comer. Entra duas situações. A primeira, a ingratidão do homem. A segunda, a desobediência. Então, são dois passos em direção ao abismo, aonde vai me afastar dos caminhos do Senhor. Então, eu quero deixar para você essa reflexão. Você, com certeza, tem o que precisa. Por quê? Porque Deus sempre nos coloca quando somos servos verdadeiros, quando procuramos andar em justiça na sua presença. A Bíblia vai dizer que ele confirma os passos de um homem justo, que ele está presente no seu lar, na sua casa. Então, toda a necessidade não são situações que eu simplesmente quero para o meu bel prazer, mas toda a necessidade, as mãos desse Deus está ali. É isso que ele ensina na palavra dele, quando ele coloca Adão no jardim do Éden, coloca, cria também de Adão, tira da sua costela Eva e coloca ali aquele casal. Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu vos criei e não vou deixar vocês à mercê, não vou deixar vocês morrerem, vocês se perderem, não, eu estou aqui. A Bíblia diz que ele via toda a viração do dia. Deus se apresentava ali para aquele casal, então não tinham falta de nada. E assim mesmo é na minha vida e na sua vida. O que você precisa, o que eu preciso, o Senhor já conquistou na cruz do Calvário, que é a vida eterna. Não há ninguém, não há homem, nem na terra, nem embaixo da terra, em lugar nenhum. Não há um homem sequer, meu querido, que possa te dar a vida. Talvez até possa te dar o ouro, possa te dar a prata, mas te dar a vida, que é o bem mais precioso, só Deus pode nos dar. E ele nos deu, ele te deu, ele me deu. Então sejamos gratos e que nós possamos afastar e banir da nossa vida o sentimento de insatisfação. Seja grato ao Senhor, louve a esse Deus pela vida que ele conquistou por você e por mim na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Eu te convido a ler essa passagem bíblica que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Leia, medita, veja ali como Deus trata o homem com tanto carinho, com tanto amor, até os dias de hoje. Que Deus te abençoe de maneira abundante. Amém.